Boa tarde, pessoal. Se você está estudando para o Enem, para a FUVEST, já se inscreve no canal, assiste o vídeo até o fim, deixa o like se você gostar, fala o que você achou do vídeo nos comentários e compartilhe aí nas suas redes sociais para ajudar na divulgação do conteúdo do canal. A gente vai resolver aqui hoje uma questão de geometria plana, da segunda fase da FUVEST 2020. O enunciado da questão ele traz para a gente a seguinte situação. Uma circunferência com centro no ponto O e raio 5 e essas retas aí tangentes à circunferência, de tal modo que essas retas formam um trapézio. E além do raio dessa circunferência, o enunciado dá a informação de que o seno do ângulo θ, esse ângulo aqui desse cantinho, vale 3/5 e o comprimento do segmento CD vale 15. O item A da questão pergunta qual que é o comprimento do segmento AB. Como que a gente vai fazer isso? Se o raio vale 5, vamos traçar aqui, ó. Do ponto de tangência Y até o centro e do centro até o ponto de tangência W. Esse segmento aqui, se aqui tem 5 e aqui tem 5, esse comprimento vai ser 10. E eu posso traçar um outro segmento partindo do ponto B paralelo a esse segmento YW. Vai formar aqui um ângulo de 90 graus de cada lado e o comprimento desse segmento é 10. Só para registrar, vamos chamar esse ponto aqui de P. Então, o item A da questão pede o comprimento do segmento AB. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar o seno do ângulo, né? Bom, vamos resolver o item A, então. O enunciado ele falou pra gente que o seno ele vale 3/5. Porém, se eu olhar na imagem, este triângulo aqui, APB, ele é retângulo em P. Então, o seno o que vai ser? O cateto oposto pela hipotenusa, 10 sobre AB. Então, é 10 dividido por AB. Dessa igualdade aqui, a gente conclui então que o AB é 50 sobre 3. Agora vamos para o item B. O item B, ele pergunta qual é o comprimento do segmento AW e do segmento AX. Antes de resolver esse problema, vamos deixar registrado aqui. Esse segmento OW vale 5, porque é o raio da circunferência. Vamos traçar um segmento do centro até esse outro ponto de tangência aqui, o ponto X. Esse segmento vale 5 também. Agora vamos traçar um segmento ligando o ponto O até o ponto A. O que acontece aqui? O AWO é um triângulo retângulo em W. E o AXO é um triângulo retângulo em X. O que esses dois triângulos retângulos têm em comum? Este cateto tem a mesma medida desse cateto aqui. E o segmento AO é comum para os dois triângulos, então eles têm a mesma hipotenusa. Consequentemente, o outro cateto vale a mesma coisa. Então esses dois triângulos eles são congruentes. Para a gente conseguir descobrir a medida desse segmento AW aí, o enunciado falou para a gente que o seno do ângulo θ é 3/5. Partindo dessa informação, se a gente jogar na relação fundamental, o cosseno do ângulo θ, né, como o ângulo θ é um ângulo agudo, o cosseno do ângulo θ vale 4/5 pela relação fundamental.
E uma outra observação aqui na figura, como esses dois triângulos eles são congruentes, esse ângulo tem que ser igual a esse. Então, cada um desses ângulos aqui vale θ sobre 2. A gente pode usar a seguinte relação. O seno de θ sobre 2 é igual a 1 menos cosseno de θ sobre 2, tudo dentro de uma raiz quadrada. E aí, como a gente tem o valor do cosseno de θ, que é 4/5, basta substituir aqui e a gente vai concluir que o seno de θ sobre 2 é igual a 1 sobre raiz de 10. Fazendo a mesma coisa com o cosseno de θ sobre 2 é 1 mais cosseno de θ sobre 2, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Como eu tenho o valor do cosseno de θ, basta substituir aqui. E isso vai dar 3 sobre raiz de 10. Com esses dados eu consigo calcular a tangente de θ sobre 2, que é seno de θ sobre 2 sobre cosseno de θ sobre 2. A hora que eu fizer 1 sobre raiz de 10 dividido por 3 sobre raiz de 10, vou cancelar o raiz de 10, a conta vai dar então 1/3. Só que pela figura, a tangente de θ sobre 2 é 5 sobre o comprimento do segmento AW, que é cateto oposto por cateto adjacente. Então, isso aqui vai dar 5 sobre AW. Partindo desta igualdade, a gente conclui então que o AW vale 15. E o AW tem a mesma medida do AX. Agora a gente vai para o item C. O item C, ele pergunta qual é a área do trapézio ABCD. Tem outra figura aqui. O que acontece? No início da resolução, a gente mostrou que esse segmento é igual a esse. Nessa nova figura, aqui eu chamei de x e aqui de x. Como eu conheço a medida do segmento AB, se aqui é x, esse pedacinho vai ser a medida do segmento AB, que é 50 sobre 3, menos x. Desse lado, eu fiz a mesma coisa. Eu chamei aqui de W, e a mesma observação que eu fiz para esse lado, eu posso fazer para esse lado. E concluir que o DW é igual ao D, aqui não tem o nome do ponto, vamos chamar de Z aqui. Então, a mesma observação que eu fiz para esse lado do trapézio, eu posso fazer para esse lado. Então, a medida do DW é igual à medida do DZ. Então, aqui é Y, aqui eu chamei de Y. O enunciado, ele me dá o comprimento do segmento CD. Se aqui eu chamei de Y, esse pedacinho é 15 menos Y. E essa mesma observação vale para esse canto aqui também. A medida do BX é igual ao BY. Então, se aqui é 50 sobre 3 menos x, aqui vai ser 50 sobre 3 menos x. E se aqui é 15 menos y, aqui vai ser 15 menos y. E a gente precisa, então, calcular a área do trapézio ABCD. Como que a gente calcula a área de trapézio? A gente vai somar a base maior, que é x mais y. Então, vamos fazer x mais y, mais a base menor. Quem que é a base menor? 50 sobre 3 menos x, mais 15 menos y. Então, aqui eu somo 50 sobre 3 menos x, mais 15 menos y. Essa soma eu divido por 2 e multiplico pela altura do meu trapézio. A gente viu no início da resolução que a altura é 10, porque é 2 vezes o raio. Então, tudo isso eu multiplico por 10. E olha o que vai acontecer aqui. Esse x cancela com esse menos x.
E esse y cancela com esse menos y. Resolvendo então essa soma de frações, eu tenho 95 sobre 3 vezes 10 sobre 2. 10 sobre 2 é 5, vezes 95, dá 475, dividido por 3. Essa é, então, a área do meu trapézio ABCD. Concluindo a resolução da questão aí.